Fala, vencedor! Estamos aqui em mais uma Histórias Vencedoras e hoje com um convidado super especial, diretamente de Itaguaí. Estamos aqui com o Luiz Fernando. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Nossa gratidão, a gratidão da HomeBet, da FireBet também, por estar aqui recebendo você em mais uma Histórias Vencedoras, cara. Muito legal ter você aqui. Obrigado, Wellington. Obrigado, Léo. Boa tarde, vamos lá. Ó, e lembrando que esse episódio ele é patrocinado pela Firebet.bet, tá? A nossa casa que joga junto com você as melhores odds do mercado e também o Pix mais rápido do Brasil, né? Bem, estamos aqui com o Leozinho também, mais uma vez, né, guerreiro? Vamos lá, vamos fazer esse bate-papo com o Luiz aí, que é um aluno é, que está tendo um resultado aí nos últimos meses assim, surpreendente. Parabéns, Luiz, e bem-vindo aí. Obrigado, Hélito, pelo convite. Eu vou participar aqui com vocês nesse primeiro momento, depois a galera aí sabe como é a rotina aqui dentro da FireBet. Daqui a pouquinho a gente tem live de jogo, né? Então eu vou estar... Fiz questão de estar aqui, Hélito, porque queria ouvir um pouquinho do Luiz aí, como é que está sendo essa jornada, como é que foi, até para incentivar, né, as pessoas que acham que só porque tem um trabalho tradicional não podem desenvolver uma outra atividade. Então eu queria ouvir um pouquinho dessa história do Luiz, que é muito bonita. E hoje a história está recheada por isso, né? Eu acho que o grande lance desse bate-papo aqui com o Luiz é justamente entender como é que ele tem conciliado grandes resultados dentro do mercado de arbitragem esportiva com o mercado tradicional, né? Quero aprender, pô. Então, com certeza. Mestre Luiz, seguinte, cara, conta pra gente como é que era a sua vida antes de HomeBet, como é que você conheceu a HomeBet. Fala um pouquinho pra gente começar o nosso bate-papo. Então, a HomeBet eu conhecia mais ou menos uns 15 meses atrás. E antes disso, eu já procurava alguma coisa, algum método que me alavancasse meus recursos financeiros. E eu ainda estava na procura, comprei alguns outros cursos, tentei vender algumas coisas, tentei alguns métodos, mas nada funcionava e dava para eu conciliar todos meu outro trabalho. Então eu precisava de algo que conseguisse conciliar e eu conseguisse ter um bom retorno. E eu conheci a HomeBet através do Léo, o professor Leonardo Oliveira. E eu conheci através de um vídeo que ele postou. Ele postou um vídeo na rede social dele e me interessou o resultado. E como o Léo é um cara de confiança já, então me interessou o resultado. O que esse cara está fazendo para conseguir isso? Vou lá ver o que esse cara está fazendo. Aí eu chamei ele, foi o meu início na HomeBet. Que legal, cara. Alô, Leonardo, tá vendo aí, ó? É. Seu trabalho nas redes sociais, né? Eu Galera, tenho certeza que o mestre Luiz aqui é muito grato por esse trabalho, porque se não fosse esse teu trabalho aí, ó, obviamente se ele não teria conhecido essa metodologia, eu tenho certeza que valeu a pena, né, irmão? Demais, mudou minha vida. No decorrer, vocês vão saber um pouquinho do antes e o depois da HomeBet. Foi bacana. extraordinário. Que Deixa eu te fazer uma legal. pergunta, Luiz. Quantos anos você tem? Você já é casado, tem filho? Conta um pouquinho da sua vida aí. Pessoal, é claro, mas sem precisar levar muito, mas queria saber um pouquinho como é que é a tua... Como é que você, antes de você conhecer, o que você fazia, né? Você tá atuando no mercado tradicional, com o quê? Qual é a tua profissão? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tenho 27 anos. Eu atuo no mercado profissional desde os 17. Eu vim de jovem aprendiz e fui para sempre empresas trabalhando na área operacional e sempre foi essa a minha rotina. Minha rotina nunca foi um mercado que eu conseguisse ser livre, Entendi. porque você acaba ficando meio engessado numa empresa, né? Então, eu venho nessa pegada desde os meus 17. Eu ainda trabalho hoje na empresa, mas não é mais minha renda principal. E... Eu não sabia não, tá? Mas que você fez jovem aprendiz, eu fiz também. Eu trabalhei dos meus 17 aos 18 num cartório ali aqui no Rio de Janeiro, né, assessorando a promotoria. E eu quase que eu fico, assim, tentei seguir, né? Eu fiz prova depois para escrivão, depois que eu completei 18 anos. Cheguei próximo ali de passar, porque eu já tinha bom conhecimento o dia inteiro lidando com lei, processo, aquilo ali. Eu ajudava o promotor ou a promotora, que era designado para aquele cartório, e sempre circulavam muitos. E eu, às vezes, para passar tempo, eu ficava lendo processos ali, lendo as ações, o que acontecia, entendia, gravei um monte de artigo, e aí eu fui fazer prova, fui prestar uma prova para concurso,
para tentar seguir carreira dentro da justiça, né? Acabou que não deu muito certo, mas eu vim do Jovem Aprendiz também, cara. Eu fiz um cursinho lá, que na época era FIA, o meu, né? Então você tem muitos anos, eu não sei qual que você fez, ou se você fez de algum específico para alguma empresa, mas bacana aí saber que você fez também essa carreira aí, seguiu e deu muito certo para você, porque inicia e ajuda muita gente a iniciar, né, cara? A gente, por exemplo, eu sou de comunidade, onde eu moro comunidade cercada de tudo quanto é lugar, onde eu nasci, onde eu fui criado. E a maioria dos lugares do Rio de Janeiro é assim, né? Então, esses projetos ajudam bastante a gente que quer realmente seguir uma carreira correta, seguir no mercado de trabalho, estudar, trabalhar. Dá para iniciar bacana. Ajuda a família também, né? A gente às vezes precisa, esses 100 e pouquinhos a mais aí, 500 ou R$1.000 a mais, faz diferença no bolso, né? Faz, claro que faz. Como é que você é casado, tem filho? Não, eu moro com meus pais hoje. Tenho uma namorada, mas ainda não somos casados. E Tá no caminho, tá no caminho. estamos no caminho. Tá enrolando há quanto tempo essa namorada? Ih, rapaz! Agora a Roberta, ela falou, agora tá na hora de sair o casamento, hein? Isso já dá um corte, hein? Já. Olha aí, qual é o nome dela? Gabriela. Olha aí, Gabriela. Estamos puxando pro teu lado aí, Gabriela. Agora sai. Hoje você vai descobrir quanto que Luiz Fernando ganha. Ih, rapaz. Já fica aí, ó. Aí saiu o casamento agora. Não tem pra onde fugir. E tu trabalha onde, cara? Como é que é a tua rotina de trabalho? Então, eu trabalho na CSN. Eu trabalho em turno. Então, eu trabalho das 6 da manhã às 6 da noite. Então, assim, eu acordo bem cedo para pegar no trabalho. E ainda assim, nesses dias ainda dá tempo de operar antes do trabalho. Mas eu acordo para trabalhar, eu teria que acordar 4h40, mais ou menos. Uhum. Aí, para operar, eu acordo umas 3h50 para fazer um pouco antes de ir pro trabalho. Pega ali o mercado asiático, né? Isso. Pega a abertura do mercado asiático, a abertura de odds também do mercado europeu. É bacana, é legal. É um horário bom para se trabalhar, né? Para galera que acha que a arbitragem é só de 9 às 6, é CLT. Você pode arbitrar de qualquer hora, né? Não, e o bacana é você falar isso, o teu compromisso, né, diante do trabalho, tá ali no computador, fazendo e realizando os teus sonhos. O compromisso, ele é fundamental, porque tem muita gente que acha que a arbitragem é Disneylândia. Que o cara ganha dinheiro sem risco e que o dinheiro cai do céu, mas é trabalho. E você veio aqui provando isso. Você tem uma rotina diária antes do seu trabalho que você cumpre para que você possa realizar os seus objetivos, correto? É trabalho e disciplina. Eu tenho alguns amigos que estão iniciando e têm a mesma rotina do que eu. Eu costumo falar muito para eles, é disciplina. Não é você achar que você sentou no computador, em 10 minutos você vai mudar a sua vida. Tem dias que 10 minutos serão bons, mas tem dias que você terá que ficar no computador, terá que se esforçar um pouco mais do que o normal, do que os outros dias. Então, tenha disciplina e segue. E o bacana você fala disso, essa questão de disciplina, porque a gente sabe que a arbitragem, ela tem a parte ali de você estar de frente de tela, operando, mas ela também tem uma parte administrativa que precisa ser feito. Principalmente quem ainda não tem uma estrutura grande, igual a estrutura que a gente montou hoje. Verdade. Mas um operador individual que tem o seu próprio negócio ali, formado por 2 telas e uma CPU, né? Ele ainda precisa se desdobrar dentro de uma rotina administrativa, né? Como é que você se desdobra nessa rotina administrativa? Como é que você organiza isso? Precisa, ainda mais agora que a HomeBet está cada vez crescendo mais, né? Então está tendo cada vez mais métodos. Isso exigiu muito mais da minha rotina administrativa com a HomeBet. Mas, na verdade, hoje é tudo planilhado. Cada item que eu faço, cada saque, cada depósito, qualquer movimentação que é feita é planilhada e cada final de dia é fechado o dia e planejado o que vai fazer para o próximo dia. Então, assim, exigiu bem mais, ainda mais mesmo como eu trabalho fora, ainda mais nesses dias que exigem mais tempo. Então, você tem alguns outros compromissos, além dos 2 trabalhos, né? Então, exigiu bem mais. Mas, no início, essa movimentação é mais tranquila, porque você acaba tendo o seu único CPF, então você acaba tendo mais tranquilidade. Só que quando você vai alavancando um pouco mais... Você vai começando a fazer parcerias. Isso, vai começando te dá uma carga maior, né? A HomeBet crescendo do jeito que está crescendo, então vai te dando mais leques de métodos para você utilizar, então te dá um pouquinho mais de trabalho. Mas chega uma hora que você começa a ver o resultado
então se torna prazeroso, porque você sabe que dá resultado aquilo dali que você está fazendo, dá resultado aquele trabalho. E só para a galera entender, tá? Você iniciou com o método da HomeBet, concurso de arbitragem, e aí, mais ou menos há 2 meses atrás, a gente lançou uma metodologia que trabalha com um bônus em 3 casas específicas, que eu não vou contar qual é, tá? Vai ficar de surpresa. Quem quiser saber, tem o vídeo aqui no canal do YouTube. A gente fez um bate-papo, né, com o Léo Testa e o mentor do método 100% Win, ele veio aqui com a gente. E você também também comprou o método 100% Win e tem tido resultado com ele, acaba te dando um pouquinho mais de trabalho, mas é mais resultado. E aí, no final das contas, isso que importa, né? Não pensa, né? Hoje eu consumo tudo que a HomeBet está lançando, eu compro e faço método. Legal. 100% Win, FireBet, tudo que vem da HomeBet tá no meu portfólio de recurso para ganhar dinheiro. Aí uma pergunta, cara. Às vezes, é porque uma situação, 2 coisas que eu quero falar. Aquilo que eu falei até no outro podcast, a gente foi do Edvan, né? Eu falei que a arbitragem, ela é uma estrutura operacional muito mais administrativa, né, do que, de fato, o cara precisar entender de apostas esportivas. Ele precisa entender da administração, de onde está o dinheiro dele, para ele entender o que ele pode fazer com o dinheiro dele, em quais casas. Então, ele precisa ter um processo administrativo interessante e, a todo momento, ele está vivo dentro desse processo administrativo. E aí, trazendo para o tradicional, nesse comparativo, no final das contas, porque eu vejo muita gente que tem uma outra atividade, acaba, por algum motivo, largando essa atividade, porque a liberdade que a arbitragem e os métodos que a gente traz proporciona, você acaba tendo que fazer uma escolha, né, no final das contas, para você ter mais tempo, já que você está ganhando mais dinheiro aqui ou ganhando mais no teu tradicional. No final das contas, você já pensou em botar na balança, tipo assim, cara, daqui a tanto tempo mais eu vou ter que tomar uma decisão? Ou não? Você acha que dá para conciliar? Porque, é claro, você é um cara solteiro ainda, né, ainda não tá casado com a Gabriela. É Gabriela, né? Não errei o Gabriele, não. Desculpa, é Gabriela. Ainda não casou com a Gabriela, mas quando você casar, você começar a ver ali que começa a ter mais responsabilidades. Você pretende só viver do mercado? Como é que é isso? Tá na tua mente aí rodando? Então, é um projeto que ainda tá Amadurecendo aí. Porque eu gosto de empresas também. Uhum. Eu gosto dessa pegada operacional de empresa. Só que hoje, o que começou como um extra... Como hobby extra, um né? hobby, virou minha renda principal. Hoje, a empresa virou um extra. Então, eu gosto, mas se eu me decepcionar ou se acontecer alguma coisa, hoje eu posso sair tranquilamente, porque o que a HomeBet e a arbitragem trouxe financeiramente para mim, dá para suprir todo esse projeto e com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, como eu trabalho 2 dias, eu acabo ficando fora do mercado esses horários. Então, esses horários no mercado me traria até mais lucro do que a própria empresa. Sim. Só que virou um hobby, eu gosto de uma pegada operacional. A tua profissão, o que você faz hoje, isso acaba sendo talvez até uma base sólida, caso, e aí a gente sabe que se tratando de renda variável, né, apesar da gente falar que a arbitragem é uma renda fixa com a força de uma renda variável, né, porque a segurança que a arbitragem tem, né, no lucro, no risco zero de uma operação bem feita, assertiva, então acaba que, mesmo que você tenha outra atividade, você consegue conciliar as duas. E é importante falar isso porque tem gente que acha que para fazer arbitragem ou para viver de arbitragem, precisa largar o emprego. Em muitos casos não é assim, não é verdade? Tem gente que vai conseguir conciliar ou vai fazer uma outra atividade porque gosta, porque ama daquela outra atividade. Vou dar um exemplo da minha casa. Minha esposa é enfermeira e ela está aprendendo a arbitrar, mas vai tirar da cabeça dela que enfermagem acabou. Ela tem paixão pelo que ela faz. Eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar... Nem o dinheiro consegue obrigar ela da paixão que ela tem por ajudar pessoas que precisam de um atendimento médico, precisam de suporte. Então, ela respira a
a enfermagem, mas ela sabe que, no final das contas, lucrativamente, financeiramente, a arbitragem é o que vai trazer para ela conquistar muito mais coisas. E o Então, bacana é você, justamente com a arbitragem, poder optar, né? Você hoje tendo a arbitragem, sabendo arbitrar, tendo essa capacidade, porque não é só arbitragem. A arbitragem em si só, ela não faz nada por você. aham, O que faz a arbitragem dar resultado é a sua capacidade, é o seu empenho, é a sua vontade de aprender, né? E o bacana é isso, que quando você se sente seguro, que você tem a competência necessária para gerar o resultado que você precisa, você poder optar em algum momento, ou até mesmo aquela insegurança que o próprio mercado tradicional traz de demissão em massa, isso e aquilo, e você tá em paz, cara. Não, eu tô bem. Se vai ser demitido, se não vai, se vai ter crise, se não vai, eu tenho a minha profissão em que eu vou fazer a minha renda e até mesmo mais do que eu ganho aqui, porque eu sei que quando eu sento naquela cadeira ali, eu sei fazer o negócio rodar. o negócio Né? funciona. Por exemplo, aconteceu isso com a minha esposa. A minha esposa, ela foi demitida como professora da escola. E aí, sabe o que aconteceu? Ela estava em paz. Tranquilinho. E, na verdade, ela estava doida para ser demitida. Entendeu? Pô, mas essa doida para ter... É, porque ela já tinha tomado a decisão de que a arbitragem faria parte da vida dela. Se ela continuasse no emprego dela, seria como propósito. Mas caso alguém decidisse que não era para ela continuar, tava tudo bem. Não vai ter o desespero de sair precisando colocar currículo no dia seguinte. Exatamente. Eu não sei se é essa a sensação que você passa hoje. Isso é maravilhoso. E algo interessante que a arbitragem existe, mas existe a HomeBet. E a HomeBet cresce a cada vez. Então, mesmo que você possa ter alguma insegurança fora do seu trabalho convencional, assim, vamos dizer, você tem a certeza que a HomeBet vai inventar alguma coisa, vai trazer alguma coisa nova para o mercado. E você vai conseguir sempre alavancar seus lucros. Isso foi algo muito legal que aconteceu recentemente com as Super Odds, com 100% Win. Então, o lucro que eu tinha antes aumentou bastante porque houveram novos mercados. E o bacana é você fazer parte disso, né? Porque, tipo assim, cada aluno que a gente tem faz parte de todo esse processo. Porque sem vocês, nada disso estaria dando certo, né? A gente precisa de vocês. Olha que bacana que o Wellington falou, porque pensa no seguinte, você que está aí vendo a gente. A gente vende um curso, metodologia, tá lá pronto, funciona, tá aqui nosso amigo para comprovar e outras pessoas que vão passar por aqui, sempre falando que a metodologia funciona. Você vai ver aí no canal do YouTube um monte de história aí de pessoas que estão utilizando. Você vai entrar no nosso grupo, você vai ver centenas de milhares de pessoas todos os dias fazendo dinheiro, produzindo e conseguindo viver bem com a arbitragem. Só que acabou, cara. A gente já vendeu o curso para ele. Tá aqui. Eu não estou vendendo mais nada para ele. Só que a gente faz questão de trazê-lo e de continuar gerando oportunidades dentro do mercado, porque aí entra o propósito, que é o nosso propósito. É fazer com que as pessoas mudem de vida e não voltem para a vida que elas tinham lá atrás. A gente tirou quantos Ubers do aplicativo? Mais de 40. Mais de 40 Ubers aqui no Rio, né? Sim. Aqui que quiseram. Se propuseram ali a estudar, a seguir a metodologia e tudo mais. Eu ficaria muito feliz se esse cara não pudesse voltar para lá, porque ele não queria estar naquela condição. Ele sabe a dificuldade que é e tudo mais. E isso não tem nada a ver em ser Uber é uma porcaria ou nada disso. É porque o cara vê, quando ele senta no computador, ele consegue fazer a diária dele de 9 horas, 10 horas de trabalho em 2 horas, e o cara fala, por que eu volto para lá? Então, aqui, a gente, como HomeBet, foi muito bem que você falou, cara, porque a gente é o maior interessado, muitas vezes, mais do que os alunos, em trazer coisas novas. E às vezes de graça. É o caso das Fire Odds, das Super Odds, né, que a gente trouxe em parceria com a FireBet. E não cobramos R$1, né? E não cobramos R$1 para conseguir. Mês passado foram 300 e quantos mil? 350 mil distribuídos. 350 mil reais distribuídos entre os milhares e dezenas e centenas de pessoas que estão lá no nosso canal. Retrasado, R$500 mil. R$500 mil no mês de julho.
Isso. Agosto, 300 e poucos mil. Foi um mês um pouquinho, iniciaria aí novas É que a gente Copas, pegou menos jogos. menos E esse mês a gente já distribuiu mais de 50. Não, Não. mais de 80. 100. Cento e poucos mil já. 100 e poucos mil. É porque eu lembrei dos 40 no primeiro, aí o outro jogo já foi. Aham. E já estamos no terceiro jogo acontecendo hoje. O dia de hoje é acontecendo com a possibilidade de distribuir mais lucratividade para o nosso aluno, e isso sem cobrar um mísero centavo por isso. Por quê? Porque a gente quer continuar gerando para vocês motivo, a condição de vocês terem a HomeBet como a ferramenta que pode trazer vocês para o patamar onde a gente já está, financeiramente, que é o patamar de liberdade. Então, é isso que a gente quer ver vocês ainda mais próximos da onde a gente já chegou. Isso pra gente é muito importante. Falando sobre Super Odd e a Firebet, tem algo muito interessante também. Que hoje a minha namorada ela faz junto comigo a Super Odd. E aí, cara? E Então? ela deu entrada no carro dela com dinheiro de Super Odd. Que maneiro, cara. Eita, olha essa Foi coisa só- boa. Aí, tio Carlinho. Alô, Só de Guto. Super Odd. Super Odd realizando sonhos. Isso é muito bom. E o bacana é isso, né, cara? Você vê uma casa parceira que acredita no projeto e faz com que sonhos consigam ser realizados. É isso aí. Cara, Firebet, ela é a casa que consegue transformar sonhos em realidade, hoje, né? E a gente vê todos os dias aqui na bancada, nas histórias vencedoras, pessoas que falam somente bem da Firebet, né? Dessa parceria que, de fato, revolucionou o mercado e viralizou, porque tem um monte de gente copiando, né? É verdade. Já tem... Um monte de gente copiando, então, assim, A ideia se copia. A qualidade... a qualidade... A qualidade é outra. É duvidosa. Olha só. Cara, eu vou ter que sair agora, né? Porque a gente vai ter uma live agora de uma Super Odd que a gente está fazendo. Então, você que está aí, cara, assistindo essa história vencedora, continua com a gente aqui. O Wellington tem mais algumas perguntas aqui. Cara, foi muito bom ouvir esse início aqui de história. Desejo só sucesso, mais resultado, mais dinheiro no teu bolso, enfim, para que você continue falando para outras pessoas aí da HomeBet como aquela que conseguiu te ajudar a superar seus desafios financeiros, acelerar os seus sonhos. Porque a gente sabe que uma hora ou outra, se a gente perseverar, se a gente acreditar no mercado tradicional, dá. Se o cara tiver garra, tiver luta, se o cara for honesto, no futuro ele vai conseguir conquistar. Mas o nosso papel aqui com quem já vai ser uma pessoa de sucesso é acelerar isso. Por que não acelerar? Trazer para essas pessoas novas oportunidades, pessoas visionárias que querem ganhar mais, que querem viajar, curtir, realizar seus sonhos, ainda jovens. E é isso aí que a gente quer proporcionar a vocês. Demais. Valeu? Show de bola, Leozinho. Tamo Arrebenta na live lá. Vamos que vamos, daqui a pouquinho tem jogo, né? Mais uma Super Odd. E, Luiz, você falou o seguinte, que lá no seu trabalho, lá na galera que você conhece, você fala da HomeBet, né? E eu queria saber o seguinte, eu nunca fiz isso aqui no quadro Histórias Vencedoras, eu vou te desafiar, né? Como é que você fala quando você quer explicar o que é arbitragem pra galera? Eu tenho uma curiosidade, né? Como é que... cada um deve ter uma particularidade de falar. Alguns às vezes falam só meu resultado. Isso aí. Como é que você fala? Então, hoje com o mercado esportivo crescendo tanto, a galera acaba conhecendo o mercado esportivo e sabe o que é pelos palpites. Cada um faz seus palpites, mas pelo menos lá onde eu trabalho, os palpites não são tão lucrativos. Então, o pessoal fica meio que receoso. Cara, o que você está fazendo que quando você faz no mercado esportivo, e eu também faço, o seu tem lucro e o meu não? Então, isso eu mostro. Eu mostro sempre as duas casas e mostro, ó, tá vendo esse jogo? Eu apostei dessa forma nesse jogo e apostei dessa forma nesse jogo. Se sair esse resultado, a gente vai ganhar tantos reais. Se sair esse resultado, nós vamos ganhar tantos reais. Então, assim, eu costumo mostrar o que é arbitragem na prática. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular. Então, com o celular você consegue falar, ó, é isso aqui, ó, funciona dessa forma. E olha, isso aqui foi tudo que eu fiz de forma segura. Você pode fazer assim, de forma segura, com método. Legal. E quando você conheceu a arbitragem, você conheceu pelo Léo, ok.
E você ficou um pouco receoso se era verdade aquilo mesmo? Se o Léo tava te contando uma verdade? Como é que foi pra você esse primeiro contato com a arbitragem? Ah, receoso demais, porque assim, o que é isso que você não tem risco? O que hoje no mercado, assim, a gente estuda um pouco do mercado, a gente fala, cara, praticamente quanto maior o risco, maior o retorno. O que é esse negócio que não te traz risco, mas te traz um bom retorno? Bom, aí eu fui na casa dele, vi ele fazendo, como eu mostro para meus amigos, e assim, ainda assim eles têm dúvida. Só que eu, na época que entrei na HomeBet, eu entrei na fé. Eu entrei na confiança, porque eu queria mudar a minha vida. E o que eu vou fazer para mudar a minha vida? Eu sei que se eu ficar do jeito que eu tô, não vou mudar. E, cara, essa pessoa é de confiança, olha só, ele conseguiu chegar, ele me mostrou como chega, por que eu não vou tentar chegar pelo menos? Legal. E como é que foi esse teu começo? Você tá falando que faz arbitragem com a gente há 15 meses já, né? Como é que foi a tua primeira operação? Como é que você... Eu acho que você deve ter pegado a parte do curso ainda na aula ao vivo ainda ali, né? Presencial, Nem tinha tudo... Hotmart ainda, né? Não tinha Hotmart. Legal. Como é que foi a tua primeira operação? Conta pra mim esse início, assim. Quando você começou de grana, Fala, eu tenho No curiosidade. início foi turbulento. No início, na época, eu não tinha nem o valor do curso. Eu parcelei o valor do curso e eu tinha R$ 1.000. Foi esse o meu início. E eu não tinha nenhum computador para fazer. Eu peguei um computador com um amigo emprestado e eu lembro que o computador era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu deixava o computador ligado no dia anterior para no dia seguinte, na hora que eu ter que trabalhar, já tá meio que pré-formatado ali e eu não perder tempo. Então, foi com esses R$ 1.000, um computador emprestado e um cartão de crédito com a dívida do curso que eu iniciei. E no primeiro mês, com os 1.000, eu fiz mais 1.000. Então, quase... Zerou a dívida do curso. Isso. E ainda assim, Acho que tu pegou o curso na época de 1800 e... 1.500. 1500, né? 1.500. E assim, eu estudo com um computador emprestado de um amigo. Ruim. Computador ruim. Muito ruim. O computador a ponto de você deixar ligado no dia anterior, para você não perder tempo no dia que você vai trabalhar. Cara, que maneiro, cara. Porque, tipo assim, tem muita gente que fica esperando as melhores condições para tomar a decisão. E assim, não sei se você vai concordar comigo, e a melhor oportunidade, o melhor momento nunca vem. Porque, por exemplo, quantos anos você trabalhava? Desde os 17 anos. Você tem 27 hoje, né? Você faz a... Então você deve ter começado ali com 25 anos de idade. Cara, 8 anos, tu não ia ter um... Se tu não tinha naquele momento ali uma oportunidade em um momento ideal, depois de trabalhar, sei lá, 8 anos da sua vida, quem diria que esse momento viria futuramente? E isso foi o meu combustível para iniciar na HomeBet. E aí, o que vai acontecer no meu futuro? Será que se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou conseguir alcançar meus objetivos? O que eu vou fazer para mudar isso? E foi nisso aí, com um computador antigo, às vezes no celular também, porque foi do computador antigo pro celular, para agora eu ter um equipamento para operar com mais tranquilidade. Mas no começo foi bem complicado. E fica o recado para você aí, você que está esperando a melhor oportunidade, né, o melhor momento, quando você vai ter dinheiro, quando você vai ter um notebook, quando você vai ter tempo. Pode ser que esse momento oportuno nunca chegue na sua vida. Tá aí a experiência aí do Luiz Fernando, trabalhava há 8 anos, e ele tomou a decisão naquele momento ali que não era talvez o melhor momento para ele, talvez não era o momento de mais dinheiro, de melhores possibilidades, não tinha computador, mas ele falou assim, cara, se eu não tomar minha decisão hoje, mano, o meu futuro vai ser esse aqui. Sem grana, sem computador, sem perspectivas. Eu não sei se eu tô exagerando, mas Não, eu acho que essa realidade era a minha realidade. E eu acredito que seja a realidade de muita gente que às vezes fica protelando para tomar decisões. Eu não estou dizendo que você tem que tomar, né, você que está assistindo aí, que você tem que tomar a decisão de vir para a HomeBet. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que tomar decisões e tem que agarrar oportunidades. Pode ser HomeBet, pode ser qualquer outro tipo de projeto. Mas você tem que tirar os seus planos do papel, pô, senão você vai continuar vivendo a mesma vida todo ano, né? Era esse meu dilema. Se eu não me movimentar, ninguém vai se movimentar por mim. Então, preciso fazer alguma coisa que mude minha vida.
Porque senão eu vou ficar nessa vida mediana para todo sempre. E deixa eu te perguntar, Luiz. Primeira operação, você falou que primeiro mês você fez R$ 1.000 com os 1.000 que você iniciou ali, então já deu aquele... né? Então eu queria que você faça a primeira operação. Você lembra da tua primeira operação? Eu lembro da minha. 27 centavos de lucro, né? E fez muito sentido para mim. Falei, se deu 27 centavos com R$ 10, se eu botar 100 ia dar 2,70 e assim sucessivamente. Como é que foi a sua? Eu não lembro exatamente como era o lucro, mas eu sou um cara muito conservador. Eu tenho muito receio principalmente de perder dinheiro. Então, no começo sempre foi com valores muito abaixos. Mais baixos do que era permitido ali sabe, na stake da oportunidade ou até na stake sugerida pela HomeBet. Sempre foram valores muito baixos. Mas sempre foram valores que, somados, davam algum lucro. Talvez R$ 5 ali não davam lucro hoje. Eu sempre tive muito esse pensamento, que R$ 5 hoje não faz muita diferença. Mas R$ 5 30 vezes ao mês já faz alguma diferença. Então, e se eu fizer 3 vezes esses R$ 5 por dia? Ao final do mês já faz alguma diferença. E sempre foi nesse projeto de, hoje eu estou apostando 100. Se eu apostar um pouco mais, eu vou ganhar um pouco mais. Então, vamos tentar apostar. No começo era tentar apostar mais vezes, com o pouco capital que tinha, que eu precisava que o capital voltasse para apostar novamente. Então, era muito mais trabalhoso que é hoje em dia, porque como meu capital era menor, né, eu precisava ficar ali, ó, caraca, vai voltar daqui a 1 hora. Daqui a 1 hora vamos voltar para cá, porque eu preciso fazer mais R$ 5. E para esses R$ 5 no final do mês virar algum montante legal. Maneiro. Então, sempre foi nesse projeto, de tentar ir pela quantidade. Show de bola. Pela quantidade e pelo tempo. Sempre tive o projeto de fazer o dinheiro no tempo, não no dia ali, na hora. Show de bola. E tipo assim, eu tô percebendo que você é um cara conservador, né? Tem muita gente, você deve acompanhar o grupo de alunos, e é natural do ser humano, né? A questão de querer fazer o resultado que nunca teve na vida no primeiro mês, né? Não foi o teu caso. Você respeitou o teu processo ali, né? Respeitou, obviamente, a tua competência. E como é que foi? Quanto tempo, mais ou menos, você, assim, se sentiu profissional? Fala, cara, eu domino essa parada aqui, consigo já fazer essa média aqui tranquilamente todo mês. Tu acha que em quanto tempo você demorou para ter essa percepção? Então, o primeiro mês foi bacana. No segundo mês, não foi um mês muito bacana, porque existe uma operação para a Operação Guardião. No segundo mês, eu não respeitei essa operação. Se sentiu, não vou, já tô bem, já sou o cara. Foi um mês mais fraco. Normalmente é aí que vem as pancadas. Aí foi um mês mais caído. Ainda assim, teve um lucro bacana. Foi um lucro de 70%, mais ou menos, da minha banca. Então, era um lucro surreal comparado a qualquer outro tipo de investimento. Sim. Então, contando com esse momento, deve ter sido uns 6 meses, mais ou menos. Porque foi o tempo de eu organizar a minha vida financeira, organizar o meu equipamento, organizar as minhas ideias do que eu ia fazer no dia seguinte. Uhum. Então, foi mais ou menos uns 6 meses que eu comecei a ter a liberdade de falar, cara, agora eu entendo esse mercado, agora eu posso ir até um pouco mais, até bem mais agressivo, porque agora eu já entendo. Não é que eu aprendi muito mais depois, nos próximos 6 meses, mas depois dos primeiros 6 meses, eu já tive a liberdade de fazer sem receio. Sem receio de valor, sem receio de qual o mercado fosse fazer. Então, era um mercado ali que eu dominava. Bacana. E, tipo assim, essa progressão, né, que você vai vendo, é legal, né? Você vai vendo a progressão, você vai vendo o seu capital crescer e tal. E eu costumo dizer para os alunos que você precisa não só de grana, mas você precisa de competência também. Você sentiu isso na pele? Tipo assim, chegou em algum momento que você tinha pouco dinheiro para a competência que você já tinha naquele momento, você faltava grana, eu queria dinheiro, eu queria ter mais X na minha banca aqui para poder... e já chegou em algum momento que você fala, cara, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, que eu não estou tendo competência para gastar hoje o dinheiro que eu tenho na minha banca. Já teve
dualismo, assim, de momentos? Demais. O que acontece muito, eu acredito que seja, pelo menos no meu caso, mesmo que exista pequeno, mas são algumas estratégias que você utiliza. No começo você consegue ter mais um portfólio maior de casas, depois você já tem que se adequar um pouco ao outro portfólio, tentar um outro método, não um outro método de arbitragem, mas uma outra estratégia que você possa utilizar ali para te render um pouco mais de dinheiro. Então, o que me foi um momento, foi esse. Eu decidi qual a estratégia, porque eu tinha um conhecimento. A HomeBet, ela me deu o conhecimento. Agora eu precisava conseguir utilizar o conhecimento da melhor forma com o meu tempo, porque eu não tinha o tempo de ficar o dia inteiro e ir e voltar no mercado, e esperar o dinheiro bater para voltar. Então eu precisava criar a minha estratégia de forma que eu conseguisse utilizar o meu tempo com o meu recurso. E aí que entrava a minha estratégia, entrava o que eu vou fazer agora? E deu certo? Deu, ela muda. Encaixou a estratégia? Você vai se adequando ao mercado. Cada momento, por exemplo, agora a gente tinha um torneio de tênis que a gente tinha uma estratégia. Vai acabar o torneio de tênis agora. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pensar nessa estratégia. Legal. O bacana é que eu passei por... E continuo passando, né? Porque a gente, na arbitragem, a gente vai ser sempre um eterno aprendiz. Porque a arbitragem é uma operação viva. Ela não para você não para de aprender. Você nunca vai chegar no seu ápice de conhecimento. Você sempre vai aprender novas coisas, novas casas vão entrar, novas possibilidades. Com novas casas vem novas combinações que você precisa entender, você precisa aprender, enfim. Com novas casas surgem novos métodos de depósito, novas formas de você trabalhar com as suas stakes, novas estratégias para aumentar o tempo de permanência. Então você vai ser sempre um eterno aprendiz. Isso eu aprendi na prática, assim. E o bacana é você perceber que o mercado ele tem as suas variâncias também. Você tem momentos de baixa, você tem momentos de alta, que o software está pipocando ao ponto de você falar, cara, eu queria ter 10 mãos para poder pegar tudo que está pipocando aqui, né? Eu queria ter mais contas, eu queria ter mais capital. Por exemplo, eu já diversas vezes já passei domingo de gastar 70 mil em uma hora. Não sei se já aconteceu isso contigo, já acabar do teu dinheiro e falar, caraca, que raiva. E agora que ainda tá cheio de tá oportunidade. Bombando, né? E tu fala assim, caramba, que droga, mano, né? Da mesma forma que eu já passei domingo de, tipo assim, fazer 2, 3 entradas e limitar. Uma bet 365, tu fala, cara, não acredito que limitou e... Ainda tá pipocando de oportunidade. Pipocando de oportunidade, né? E como é que você convive com essas nuances, né? Como é que você lida psicologicamente com isso? Porque não só é uma nuance de baixa, de alta de mercado, você deve ter passado por esse ciclo anual, que você tem 15 meses, você vai perceber isso no seu segundo ano, muito fortemente, e você vai prestar mais atenção ainda no terceiro ano. Porque você fala, caraca, realmente... Porque, às vezes, eu ficava assim, será que acabou a arbitragem? Você pegar um software que, bombava no domingo e você pega um domingo que, cara, não tem oportunidade. Cara, será que acabou? Será que o negócio... todo mundo ajustou as odds? Tu já passou por esse turbilhão de pensamento? Passei recentemente com... Na verdade, eu já tinha passado antes, eu passei recentemente com um amigo meu, que ele falou, cara, eu não tô vendo, não tô conseguindo, não tô vendo oportunidades. E aí eram duas coisas, cara, calma, tenta trocar o horário, tenta trocar outras casas, talvez essas casas não estejam legais no momento para essas oportunidades. Tenta ver algum outro método. Então foi isso que eu passei com ele. Só que comigo já é um pouquinho diferente. Porque hoje eu tenho outros métodos dentro da HomeBet. Então, mesmo que a arbitragem não esteja tão legal, eu consigo falar, ó, a arbitragem não está legal. Vou dar uma investida mais pesada nesse método da HomeBet, porque isso aqui tá nesse momento está me dando mau retorno. Agora a arbitragem voltou. Porque, querendo ou não, hoje, para mim, não estou falando assim mas para mim, a arbitragem é um método que mais dá retorno. Sim. Então, eu preciso focar mais nele, mas existe momentos de baixa. Então, nesse momento de baixa, eu preciso mudar a minha estratégia e falar, agora eu não vou parar, até porque eu preciso manter o fogo aceso ali de olhar, de fazer a operação, para sempre ter a confiança das operações, do que eu estou fazendo, mas eu também preciso dar um foco ali em outra coisa, porque há outro mercado também dentro da HomeBet para eu explorar.
Então, vamos explorar o que está dando o maior retorno, mas não vamos deixar de olhar para aquele outro mercado, para a gente não desaquecer, esfriar, vamos dizer. Perder a mão, né? Perder a mão naquele negócio ali que deu tanto retorno, vamos dizer, no mês passado ou na semana passada. Sim. O bacana você falar isso, e eu queria deixar uma dica para você que está assistindo esse podcast extremamente especial aqui com o Luiz Fernando. É o seguinte, cara, se você entrou agora na HomeBet e o software está um pouco parado, isso é normal. Fica tranquilo que vai voltar. O mercado ele apresenta essa onda, momentos de alta, grandes oportunidades em determinados horários, momentos de baixa, de quantidade reduzida de oportunidade, mas você pode ter certeza que no final do mês vai dar tudo certo. Como sempre deu. Pra mim, pelo menos, sempre deu certo. Ano passado, quando isso aconteceu, eu fiquei desesperado, porque eu achava, cara, agora vai acabar minha galinha dos ovos de ouro. Aqui onde eu tô mudando minha vida, o que eu vou fazer agora? Mas passou e veio um momento de alta. E agora aconteceu e você já fica um pouco mais calejado. Você fala, cara, vai passar e vai vir outros momentos de alta. Exatamente. Isso é bacana. E deixa eu te perguntar um negócio. Antes da HomeBet, você já tinha tentado algumas coisas que você falou, de vendas e tal. Mercado financeiro chegou a ingressar em alguma estratégia, em algum mercado? Sala de tips, alguma coisa nesse sentido? Eu já tentei sala de tips, que tentei 2, na verdade, que não fluíram bem. Recentemente também já tentei mercado de HFT, que também não fluiu bem. Então, assim, hoje, na minha realidade, o mercado que mais flui para retorno financeiro para mim é o de arbitragem. Legal. E na época que você entrou em sala de tips, você conhecia bem o mercado esportivo ou foi o seu primeiro ali? Não, então, o negócio é que a sala de tips, ela não te ensina, né? Ela te fala, ó, vai lá e faz isso. E você fica meio que na mão da pessoa ou na mão de algo que você não sabe fazer. Então, você confia cegamente em algo que é possível que não aconteça. Então, para mim, sempre foi algo bem complicado. Eu confiar em algo que eu não entendo, sabe? É diferente de eu ter um material, estudar um material e criar um método. E eu ter um cara falando, ó, vai lá e faz X coisa. Não é algo que me agrade muito. Para eu fazer X coisas que a pessoa tá falando, eu preciso que o cara me mostre muito que aquilo ali é possível. Não é que hoje a gente vê muito no Instagram, né, algumas coisas que, o cara comprou um super carro, isso quer dizer que aquele mercado deu super certo. Cara, tem algum fundamento? Você conhece alguém que fez? Tem algum método? Tem algum estudo? Ou é o cara que veio e falou e é só isso? Isso que você está falando é muito interessante, porque tem muita gente que durante 2, 3 meses tem um determinado resultado e acredita que aquilo ali já é um método. E não é assim. Uhum. Porque um método não pode ser construído com 2 a 3 meses. O método tem que ser validado, testado, precisa cobrir todas as possibilidades, gargalos, você precisa ter solução para todas as possibilidades que venham a aparecer. E não é o que comumente a gente vê no mercado. A gente vê muita gente criando as estratégias que tem até nomes, né? Estratégia isso, método isso, aquilo outro, mas que no final faz muita gente perder grana, né, cara? Que, felizmente, e aí eu queria ter opinião como aluno, a gente não consegue enxergar isso na HomeBet hoje. A gente vê um nível de satisfação, especialmente nos nossos alunos, em termos de resultado bem alto. Eu não sei como é que era na sala de tips que você participou, mas especialmente na HomeBet, eu, como dono, assim, eu não vou falar porque seria besteira eu falar aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Ó, lembrando que eu não paguei ele para falar bem de HomeBet, ele vai falar o que ele quiser aqui. Mas como é que é a tua sensação lá dentro daquele grupo lá de alunos, que é aberto, que todo mundo se comunica? Como é que você sente ali dentro? Então, sobre as outras, eu passei por 2 salas e nenhuma das 2 foram lucrativas. Então, não foi uma boa experiência. Já vi algumas que, sabe, essa oscilação do mercado, que paravam enquanto o mercado oscilava. E não acontece com a gente também. E agora sobre o que acontece dentro do grupo ali, com os outros, comigo e com os outros alunos. É a constância. É a constância de você olhar o processo e falar, cara,
aquele cara ali conseguiu, ele fez tal coisa. Vou fazer tal coisa também para conseguir. Olha, vamos lá, vamos por esse caminho que você vai chegar lá. Olha, esse é o melhor momento, esse é o melhor horário, essas são as boas casas, essas são as casas que você tem que evitar, isso aqui que você tem que fazer, cara. Esse aqui é o método. Assim, a HomeBet, ela te passa tudo. Ela só não pega nessa mão para operar, porque aí você que tem que fazer. Então, Quase faz isso, né? quase faz isso. Na verdade, a gente chega a fazer junto pra pessoa, pra pessoa aprender. Mas é isso, ele te mostra todo o processo te mostra é legal que quando a gente tem um grupo, a gente vê mais do que só os professores falando que conseguiram. Porque nessas salas de tips, quem fala que conseguiu é o dono do grupo. Na sala de alunos, não. Você vê que outros alunos que começaram igual você, que tiveram as mesmas dificuldades que você, que tiveram os mesmos gargalos que você, conseguiu chegar e foi adequando, e foi aumentando seu processo, aumentando seu retorno, aumentando sua capacidade de operar. Então, assim, é bem legal você ouvir de outros alunos também, que é possível, que não é só do cara que é o professor ou é o dono do curso. Legal. Tipo assim, agora eu queria falar contigo de resultado, cara. Vamos conversar sobre resultado. Não tem nada combinado aqui. Inclusive, até antes do podcast começar, eu falo, Liz, aqui é tudo no improviso. Você vai falar o que você quiser, né? E você vai falar o que você quiser, irmão. Se você quiser falar abertamente de resultado, pra gente é ótimo. Se não quiser também, você fala do jeito que se dá pra você falar, tá? Mas eu queria que você falasse de resultado. 15 meses... Eu acho que você já falou de um grande resultado que, na minha visão, é um grande resultado. Quando você consegue superar o teu trabalho tradicional com o seu negócio, que a arbitragem hoje é o seu negócio. Não é o negócio do Wellington, é o seu negócio. Você montou o seu negócio em casa com as telas do seu computador. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de resultados, de sonhos que já foram realizados, se tem alguma coisa que você já conseguiu conquistar. Queria que você falasse o que dá para você falar. Assim, eu sou muito conservador e muito pé no chão também. Então, meus resultados foram de acordo com que eu fui aumentando minha banca e aumentando a minha capacidade de operar, a minha habilidade de operar. Então, ela começou com R$1.000, com meus primeiros R$1.000, que, vamos ser sinceros, é um retorno maravilhoso. Se você botar qualquer investimento que dobre o seu retorno, você fica para sempre nisso, porque é incrível. E então comecei com esse retorno e meus retornos foram trimestrais praticamente. Eu fui aumentando trimestralmente. É engraçado que na minha planilha de resultados é trimestral praticamente. Eu tenho um retorno de 1.000, aí depois eu tenho um retorno de 2, aí depois eu tenho um retorno maior. E isso foi acontecendo. Chegou um momento que a HomeBet cresceu mais, né? Isso alavancou demais os meus resultados. Que antes, quando eu ganhava 5.000 e era um retorno bem bacana, hoje, com tantos métodos, eu posso dobrar o meu resultado. Hoje eu tenho arbitragem e eu dobro o meu resultado sem grandes problemas, sabe? O que eu ganhava no começo, R$1.000 em um mês, com R$1.000 de banca, hoje eu consigo fazer em menos de uma semana, sabe? É um resultado muito mais leve, porque hoje você tem o conhecimento, você tem a banca, você tem o dinheiro para você investir. Então é muito mais fácil você fazer. O começo é sempre mais difícil, né? Quando você não tem habilidade, quando você tem um medo. Hoje você tem já a habilidade e a banca. E os métodos. Não existe só mais arbitragem dentro da HomeBet. Existe a arbitragem, existe a SuperOdds, existe a FireBet. Então, assim, o que era bom se tornou o dobro com tantos métodos. E o que eu conquistei? Eu sou um cara muito conservador e eu procuro uma forma de viver de renda. Então, hoje, meus maiores investimentos na minha vida é como eu vou viver de renda. E ainda assim, recentemente, hoje eu costumo comprar as coisas à vista. Eu comprei um telefone para minha mãe, eu comprei um telefone para mim, eu comprei uma viagem para a Europa. Então, assim, é um retorno bem legal. E principalmente, eu acho que o que mais me deixa feliz com a HomeBet é a paz financeira. Porque hoje antigamente eu dormia sem, sabe, com medo de que... Pensando nas dívidas. Hoje eu não preciso dormir pensando nas dívidas. Eu sou um cara muito conservador e muito controlado também.
eu não gasto mais do que eu tenho. Mas eu não preciso ter esse problema. Hoje eu posso comprar um telefone para minha mãe e falar, toma, mãe. Sem ela precisar se preocupar e eu me preocupar de estar fazendo aquilo. Legal. Porque foi à vista e foi com um fim de semana de operação, às vezes. Que maneiro, cara. Que legal. E tipo assim, aquela banca de R$ 1.000 se transformou em uma banca maior? Aquela banca já multiplicou mais de 50 vezes. Caramba. Aquela banca, aqueles primeiros R$ 1.000 foram inesquecíveis. Mas hoje eles já estão... São por operação quase. Menos do que por operação. Que bacana, cara. Então, tipo assim, hoje a tua banca tá... Hoje você tem dentro do teu operacional ali por volta de quanto? Por volta de 50 mil. 50 mil, cara. Que legal. O bacana é você comparar a vida antes e a vida depois, né? Se você falar de 50 mil 2 anos atrás, seria o quê? Utopia? Impossível. Se eu falasse de uma viagem para a Europa, eu falasse de eu chegar e falar, isso aqui, eu vou comprar isso aqui à vista. Toma, mãe, você não precisa se preocupar com isso. Toma, olha, você não precisa se preocupar com isso, que eu vou suprir. Porque hoje eu consigo suprir porque eu tenho uma forma de suprir isso. Isso era impossível para mim. Que maneiro. E o legal, você falou de um final de semana poder comprar um telefone, né? Você sabia que eu já fiz muito isso na minha vida? Quando eu conheci a arbitragem, eu normalmente planejava as minhas metas por final de semana. Queria botar um teto de gesso em casa. Vou operar domingo. Queria comprar um iPhone. Vou operar 2 domingos. Eu sempre planejei assim. Acontece isso na tua cabeça hoje também? Acontece tipo assim, eu nunca quero mexer no meu dinheiro da banca. Eu quero mexer no lucro. Eu vou ser um pouco mais agressivo nesse dia, porque é um dia bacana para se operar. E eu sei que se eu for um pouco mais agressivo, eu consigo. Então, olha só, esse fim de semana, é o fim de semana, ó, esquece que esse fim de semana eu tô em frente ao computador o dia inteiro para fazer tal coisa. Isso é o que mais acontece. Legal, cara. Eu também tenho muito a ver com isso que você tá falando, assim, porque eu sempre planejo as minhas metas em cima do quanto eu faço. Nunca quero diluir o capital que é o meu material de trabalho. Então, assim, se eu tenho uma banca de 50 mil, eu sei que aquela banca de 50 mil é a minha ferramenta de trabalho. Então, ela nunca pode ser mexida. Então, se eu vou comprar alguma coisa, eu preciso produzir para poder comprar. Nunca toco no meu capital. Hoje eu só compro o que eu produzo a mais. E algo bem curioso, que eu tô vendo que a HomeBet está crescendo. Então, mesmo produzindo o que é o suficiente, vamos dizer que seja o suficiente para minha banca, eu preciso de pelo menos mais tanto, porque eu sei que vai vir novos métodos e eu não posso tirar de um lugar que está dando certo. Então, eu preciso ter um extra, porque quando vier um novo método, eu vou lá, vou comprar um novo método e preciso ter um recurso para fazer um novo método funcionar. Legal. E, tipo assim, hoje a HomeBet tem a arbitragem em si, né? Que é o método da Casa dos Vencedores. A gente tem o 100% Win, que é o método ali utilizando as 3 casas. A gente tem algumas estratégias que alavancam muito capital, que são as parcerias, né, que a gente tem hoje com a Firebet. Nós temos essa estratégia das super odds ali, que é sensacional. E teu resultado nas super odds, por exemplo. Hoje teve uma super odd. Chegou a fazer a super odd ou estava fora de casa? Eu estava fora de casa, eu fiz no trânsito. Foi no trânsito? Eu parei no acostamento, vindo para cá. E hoje, a Super Odd batendo, hoje tem um resultado de R$860 no trânsito, no carro, enquanto eu tava parado para vir para cá. Maneiro. Então, assim... Dá um dinheirinho, né? Dá um dinheirinho. Um dinheirinho em 10 minutos. 10 O minutos. que é algo surreal, que é algo que... Quase um salário mínimo que a pessoa trabalha o mês inteiro para conseguir, para ser feito em 10 minutos com estratégia. Exatamente. E como é que é o 100% Win? Quanto que tem te trazido a mais dentro do teu portfólio operacional? Eu sei que é um método que não exige tanta grana, né? Por exemplo, você com R$300 ali em cada casa, você consegue trabalhar no seu máximo ali. Você deve ter algumas parcerias para poder aumentar o seu potencial de lucro. Você já mensurou o quanto isso aumentou dentro do teu portfólio operacional? Então, nesse mês, a de hoje não está contabilizada ainda, porque hoje teve uma nova entrada. Nesse mês foi 3 mil e alguma coisinha. Caramba, só já esse mês? com 100% Win. Então, assim,
é bem lucrativo, bem legal. E é um método barato, né, irmão? E é um método que não que seja simples, mas que ele te exige um tempo determinado, sabe? Você não precisa ficar o dia todo na tela. Você pegou ali e acabou. Pegou ali e acabou. E você tem a segurança da arbitragem. É um 100% win, mas ainda é a arbitragem em cima do método, né? Então você tem a segurança de que qualquer dos resultados, em 10 minutos, 20, 30 minutos, seja o que for, se fosse 1 hora para você ganhar R$ 500, vamos ser sinceros, R$ 500 em 1 hora é quase metade do salário mínimo. Então, um lucro legal. Então, 30 minutos, 1 hora do seu dia ali, você consegue... Caraca, 3.000 e poucos reais. Foi É muito bom. Alavancou demais. É muito legal, cara. Eu tinha X só com a arbitragem. Agora, com a arbitragem, a Super Odd e o 100% win, dobrou. Que legal, cara. Que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você analisa do mercado? O que você acha desse mercado? Você tem visão... Que visão de futuro você tem do mercado de arbitragem? Por todo o movimento que você está inserido hoje, que você tem visto. Então, é engraçado pensar sobre isso, porque no começo, como era o meu método, a minha galinha de ovos de ouro, né? Eu tinha medo disso acabar. Era o meu maior receio que acabasse a arbitragem e o que eu ia fazer da minha vida depois que acabasse a arbitragem. Hoje em dia... E também tem os gargalos de parcerias, então eu ficava meio com receio. Só que chega um momento que você vai crescendo na arbitragem, não que eu seja expert em arbitragem, mas o pouco que eu sei, você já consegue fazer parcerias com mais facilidade, você já consegue identificar alguns gargalos com mais facilidade e superá-los. Então, assim, sobre a arbitragem, hoje eu não tenho receio de acabar. Hoje eu consigo lidar bem com isso. E mesmo que acabe com a Super Odd e o 100% win, hoje eu tenho confiança que se acabar a arbitragem, a HomeBet vai trazer outra coisa. Então, hoje eu não tenho mais esse receio de ficar sem a minha renda. Porque, de alguma forma, se acabar a arbitragem, a gente vai investir mais no 100% win. Se acabar o 100% win, a gente vai investir mais na arbitragem. Se acabar os dois, vai ter um terceiro método. Então, hoje eu sou bem tranquilo em relação a isso. Hoje você veste a camisa HomeBet, né? Hoje eu visto a camisa HomeBet. Legal. Só para te atualizar aí, um pouquinho da Super Odd que tá... Estamos 0-0, tá? Tá 0-0. A gente tá numa Super Odd aí de Bayern e Barcelona. Tá 0-0 por enquanto tá dando, né? Tá dando R$ 860 de lucro, né? Só para atualizar teu coração aí, né? E o seguinte, se você somasse nesses 15 meses o quanto você já ganhou com a HomeBet, daria quanto? Então, por volta de 70, 80 mil. 80 mil. Porque eu também peguei o dinheiro e resolvi algumas pendências que eu tinha financeira, algumas coisas que eu comprei pessoal também, então por volta disso. Que maneiro, cara. Muito top. E, vamos lá. Você, né? Além do sonho ali de você ter uma vida tranquila, de você ser um cara extremamente conservador, tem algum sonho, além da Europa, que você já comprou a viagem para lá, tem algum sonho assim que você ainda quer realizar, que você visualiza que a HomeBet possa te ajudar? Então, eu ouvi uma vez sobre que talvez a HomeBet não te deixe rico, mas ela vai te mostrar como você vai ficar rico. Então, hoje eu penso muito sobre viver de renda. E hoje, como a HomeBet ela me traz um retorno alto, vamos dizer, então eu tenho a possibilidade de investir em algumas coisas que sejam automatizadas para mim. Mesmo que, com certeza, nenhuma delas darão um retorno que dá a HomeBet. É impossível você fazer dobrar o seu capital em um mês com qualquer outro tipo de investimento. Então, mesmo que não seja um retorno tão alto, existem alguns outros métodos, ações, por exemplo, que podem te dar um retorno a longo prazo e um retorno mensal, sem você ter que mexer diariamente. Então, hoje eu penso muito sobre como viver de renda, e para eu ter esse viver de renda, eu preciso ter um investimento alto, porque não existe 100%, existe às vezes 1% ao mês. Então, você precisa ter uma banca muito mais alta.
Então, hoje eu penso muito sobre isso, como viver de renda, e para eu viver de renda eu preciso investir. E da onde eu vou tirar o meu dinheiro para investir é das minhas operações diárias. Se a HomeBet trouxesse para você hoje uma ferramenta automatizada que pudesse te dar ali por volta de 5, 6% ao mês, seria o teu momento de já começar a tirar da arbitragem e colocar nessa ferramenta automatizada? Não tirar, porque a arbitragem ela me traz bem mais do que 5% ao mês. Mas seria um momento de eu investir. Provavelmente, o que eu faria hoje? Eu entraria mais agressivo na arbitragem, porque eu tenho uma gestão de risco na arbitragem. Eu sei quantas parcerias eu posso fazer, quanto eu quero gastar, quanto eu quero... Eu tenho toda uma gestão. Se eu tivesse algo que me desse 5% ao mês, hoje eu entraria muito mais agressivo na arbitragem, já compraria porque eu queria garantir minha vaga, mesmo que não me desse um retorno alto, porque eu teria posto pouco dinheiro, eu já teria garantido a minha vaga nesse novo método e eu entraria mais agressivo na arbitragem para poder investir nesse método. Legal. E você falou uma coisa bem interessante que eu sempre preguei a verdade, né? Tem muita gente que vende com a mentira. E eu sempre... eu sou a parte comercial da empresa e eu sempre prezei em vender a verdade, custe o que custar. Se não for uma verdade carismática, que a gente consiga atrair multidões, ok, mas o importante é que quem vier vai pelo menos ter a verdade. E a gente gosta sempre de surpreender, a gente fala pouco para entregar muito. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso ao longo do tempo, né? Fala muito menos do que entrega. A gente entrega muita coisa, a galera consegue de fato mudar de vida. Uma coisa que você falou muito interessante, a arbitragem, ela não tem capacidade de te deixar rico, milionário, mas ela consegue te dar uma boa qualidade de vida. Você concorda com isso? Demais. Hoje a minha vida financeira mudou mais do que triplicou. Mais que triplicou. Tranquilamente, sem muito esforço. Então, hoje a arbitragem, a HomeBet, trouxe muito mais qualidade de vida para mim. Muito mais qualidade de vida em relação à financeira, a poder ter algumas coisas, fazer algumas coisas, e a tranquilidade financeira de não me preocupar com o dia de amanhã, porque hoje eu sei que isso aqui dá certo e eu tenho esse retorno, eu tenho esse método para eu trilhar. Então hoje eu posso sair e falar, ó, tá tudo bem, eu posso fazer uma compra, ó, vai lá, mãe, que tá tudo bem, vai lá que tá tudo certo, pode deixar. Então essa paz que a HomeBet trouxe para mim em relação a minha renda, a minha vida financeira, para mim é surreal. É o que me deixa mais satisfeito. É a paz de ter uma tranquilidade financeira. Vou fazer uma pergunta para ti. Qual é o seu time? Vou te falar, eu não sei nada de futebol. É mesmo? Olha que legal, ó. Eu não sei nada. Pra você aí que não sabe nem o que é uma bola de futebol, tá aí o exemplo. De alguém que não sabe nada de futebol e que tem alta lucratividade dentro do mercado de arbitragem, que mudou a vida dele através da arbitragem. Aí você tá pensando que você precisa saber de esporte, você não precisa aqui. Qual é a visão da tua família, irmão? Você no quarto, às vezes domingo, todo mundo no churrasco, todo mundo na festa e você lá comprometido com teus sonhos. Qual é a visão? Então, no começo, né, quando você tá iniciando o processo, você é o cara maluco que tá lá no quarto e tá acordando cedo, porque tinha muito mais esforço, porque meu capital era menor, então eu precisava trabalhar muito mais do que eu trabalho hoje para ter um retorno bem menor, devido ao meu capital. Então, esse cara é maluco, que tá acordando 4 horas da manhã, que tá num sábado o dia inteiro em frente ao computador e as pessoas não viam dinheiro. Porque como eu sempre... Começo, né? Eu Tava sempre engrossando o caldo, né? eu sempre quis fazer minha banca. Eu sempre quis pensar a longo prazo. Eu falava, ó, agora não é o momento de eu gastar o dinheiro, agora é o momento de eu fazer a minha vida. Legal. Então, os primeiros meses, a galera ficava, cara, que coisa louca é essa desse garoto que tá parando de fazer tudo, que tá do nada no celular, que tá acompanhando... O que esse cara tá acompanhando? O que esse cara tá mexendo? Não vejo dinheiro, cara. Eu não vejo dinheiro. E o que esse cara tá fazendo que ele diz que é lucrativo, diz pra gente fazer, mas Ninguém vê nada. Mas ninguém vê e eu faço algo parecido. Que a galera acha que palpite é parecido, né? Sim. Eu faço algo parecido e perco. Sim. O que esse cara tá fazendo? Pô, maneiro.
E, assim, como é que foi a visão da tua mãe, da tua namorada? Elas ficavam pé da vida no início? Teve conflito ou foi de boa? Então, no início, não foi tão problemático, não, essa parte de família, porque sempre foi bem tranquilo. Mas ainda assim eles não viam lucro, só viam algo que esse cara tá fazendo em frente ao computador e ele ainda nem comprou um computador, tá fazendo o computador dos outros. Então, o que que é isso que ele tá fazendo? Mas nunca foi um problema, assim. Só que ao decorrer do tempo, né? Hoje, tanto que a minha namorada faz super odd junto comigo. Tu falou, cara, esse negócio é lucrativo, vamos lá, vou fazer isso aí também. Então, hoje minha família toda é grata, minha mãe é grata também, minha namorada, mas no começo era, o que que esse cara tá fazendo? E como é que é no trabalho, irmão? Porque, por exemplo, quando eu comecei na arbitragem, e era tradicional, funcionário público 13 anos da minha vida, e eu chegava lá, e aí eu já estava muito bem financeiramente, e eu era o rico da sessão. Não, aí chegou o riquinho e tal, e carro novo, e dinheiro, e roupa maneira, enfim. Como é que é no trabalho? Então, agora é o assim, eu já fiz parceria no trabalho. Eu já falei, ó, cara, vamos lá, eu faço isso. Não, cara, isso aí não é pra mim. Aí eu já fiz parceria e a pessoa viu caindo 20 mil na conta dela. Pra ela me. Porque como era uma pessoa muito próxima, eu não tinha. Eu poderia fazer uma parceria mais leve, vamos assim dizer. Então caía 20 mil na conta da pessoa. E a pessoa fala, cara, que é isso? Tá caindo 20 mil aqui. Eu não ganho 20 mil. Como que você tá tirando 20 mil em 2 semanas, cara? E só que é engraçado que as pessoas elas veem, elas tocam, mas elas não querem. Sim. É algo, eu tava ali todos os dias com algumas pessoas e não queria. A gente gravou um podcast na semana passada, e aí o Léo e a Tamires, o Léo que te convidou, gravaram com a gente aqui, e eles falaram assim, ó, só teve pessoas que só acreditaram quando eu comprei minha SX. Quando eu comprei a minha SX, e aí eu cheguei, passei, ela foi lá e acreditou que o negócio de fato funcionava e compraram o curso, né? E muita gente é assim, cara, só vai... Às vezes até nem... Você pode até desfilar com qualquer carro que seja, morar em qualquer lugar que seja, que ela não vai acreditar ainda que aquilo ali é de fato é possível, porque é aquela mentalidade, né? Uma vida, ela precisa estudar, uma vida de sucesso, estudar, tirar as melhores notas, trabalhar, fazer faculdade, conseguir um bom emprego para se aposentar e depois viver da aposentadoria com 50% daquilo que você ganhava, né? É o roteiro, né? É o roteiro. Ela acredita que aquilo ali é a forma do sucesso e, de fato, se você apresenta uma perspectiva nova, é difícil de fato acreditar e eu até entendo demais. Eu lembro que no começo, antes de iniciar, quando eu comprei o curso, e eu não sabia que era possível. Não, eu sabia que era possível, mas eu não conseguia fazer ainda. Eu cheguei a apresentar para um amigo meu e falei, cara, olha só, isso aqui é possível, olha só o que meu professor faz, porque o Léo sempre foi próximo da gente. Então ele sempre mentoreou a gente de perto, sabe? Então, olha, isso é possível, cara, olha só, olha isso aqui, 15 meses atrás. E a pessoa, não, cara, eu tô cheio de... Tô ocupado agora, tô fazendo faculdade, eu não consigo. E 15 meses depois, a pessoa entra e fala, cara, é verdade, aquilo dava certo. Eu me arrependo de não ter iniciado há 15 meses atrás. Eu tenho muita gente assim. Eu tenho um aluno que eu convidei ele em fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado. Ele teve lá aonde a HomeBet iniciou. Teve lá possibilidade de participar das primeiras turmas. Ele viu a turma acontecendo, foi lá de curioso e não tomou a decisão ali. Depois de um ano, ele tomou a decisão. E aí, no primeiro mês ele fez 30 mil, é um prodígio. Depois continuou mantendo. Eu sei que por volta de 4 meses já tinha feito mais de 200 mil reais. E ele falou, cara, por que eu não tomei essa decisão há um ano atrás? Eu podia não ter precisado passar por momentos que eu passei nesse período de um ano de dificuldade financeira se eu tivesse tomado essa decisão lá com você. E assim, infelizmente é assim, né? A vida às vezes a gente vai
se arrepender de algumas decisões que a gente não toma, né? Eu acho que faz muito sentido, a matemática ela é fechada, né? Os resultados estão aí, a quantidade de pessoas mudando de vida está aí para todo mundo ver. Agora, a decisão não é nossa. A nossa a gente já tomou, né? A decisão é das pessoas. Enfim. Que super acontece. É possível você fazer de 1.000 a 30 mil reais. Aí depende desses fatores. Você ser disciplinado, você ter a competência, você ir crescer na sua banca. E é super possível. É super possível, como hoje eu faço mais de 10 vezes o meu capital que eu fazia no início. E como essa pessoa faz 30 mil também. Então, assim, é super possível. E não é um bicho de 7 cabeças que é pintado aí fora, que você não vai conseguir ter uma estabilidade financeira, uma vida financeira bacana, que você tem que trabalhar 30 anos para conseguir ter uma estabilidade legal. É possível com dedicação e seguindo o que tem que ser seguido. Sim. Uma coisa que eu sempre falo dentro dessa temática é o seguinte: tudo aquilo que é nos oferecido na vida, tudo o que é nos oferecido na vida vai depender de competência, mas nem sempre só isso. Por quê? Por exemplo, você vai e faz uma faculdade. Mas, no final, para você conseguir um emprego na sua área, você vai depender da sua competência, obviamente, mas também de alguém para te empregar. Você precisa de vaga no mercado. Quantos advogados não estão hoje sem emprego hoje? Desempregados. Quantos advogados tem? Desempregados? Um monte. Engenheiros? Um monte. Enfim. Tem mercado. Você tem dependência de mercado. É uma aposta. Você está apostando que aquilo de fato... Eu vou fazer a faculdade que de fato eu vou exercer aquela profissão. Eu conheço muitos amigos meus que cursaram faculdade comigo e que não atuam naquela profissão. E passaram 4, 5 anos ali, numa universidade federal. Por exemplo, quando eu compro um curso na internet, fórmulas de lançamento, o curso do Wendel Carvalho lá, sei lá, ciclo da maestria, método Cronos, tem um monte de curso aí. Eu, obviamente, preciso de competência para colocar aquelas ferramentas em prática, mas não somente de competência, eu preciso de produto, eu preciso ter um produto para poder aplicar as ferramentas, para poder vender na internet. Então eu preciso de uma série de fatores para que, de fato, eu tenha resultado. E aí, aonde eu estou querendo chegar com isso? É que eu enxergo a HomeBet uma atividade muito mais meritocrática do que qualquer outra atividade do mercado. Porque eu, com apenas competência, eu já consigo produzir resultado. Por quê? Porque eu tenho um mercado que sempre está me apresentando possibilidades. Eu só preciso ter competência. Diferente de qualquer outro mercado. É engraçado que quando você estuda, não é super válido. Você precisa fazer uma faculdade, também sou formado. Só que você investe em você para você render para os outros. Quando você investe em um curso dessa forma, você investe em você para depender de você, para você fazer aquilo. Então, além do retorno ser diferente, porque você trabalha sobre a sua produção, né? O retorno também é diferente de forma motivacional. Porque, cara, você sabe que você está trabalhando para si. Você não está trabalhando para encher uma outra pessoa para ficar rica. Você trabalha para você ter o seu retorno, para você ter o seu tempo, para você ter o seu processo ali, né? Porque eu acredito que cada um tem um processo para dentro desse mercado. Mas você tem um método para chegar onde você precisa chegar. E aí, como que você vai trilhar ali dentro? Você já aprendeu a pescar. Agora você só precisa pescar de forma que seja saudável para você, de forma que seja leve. E por isso que eu considero hoje a metodologia HomeBet e a HomeBet Training, que é o nome da empresa, como a ferramenta mais transformadora que existe na atualidade. Porque ela transforma qualquer vida que queira ser transformada. Ela só precisa atingir a pessoa que está preparada para essa transformação. Só isso. Por isso que nós entregamos a vida aqui o tempo todo, gritando na internet, para que essa metodologia alcance as pessoas que querem ser transformadas. Porque talvez essas pessoas estão procurando aí no mercado alguma maneira de mudar de vida e não estão conseguindo encontrar. Eu espero que, de fato, essas pessoas encontrem um dia a HomeBet. Exatamente. Porque se você quer ser transformado, você vai.
Só que você precisa querer também, né? Exatamente. Já vi acontecer dos dois lados. Eu já vi pessoas se tornando super lucrativas em tempos super rápidos. E vi pessoas falando, cara, eu não tô conseguindo. E não tentou nem um mês, sabe? E algo que era assim, vamos lá, eu pego na sua mão, eu tô te ajudando, cara. Olha aqui, eu fiz, é possível fazer. Então, assim, também eu acredito muito que depende muito de você. Extremamente meritocrático, diretamente meritocrático. Se você, de fato, se entregar, e você deve ter percebido isso na sua caminhada, quanto mais você se entrega à metodologia, mais resultado ela te entrega. Quanto mais competência você tem, mais resultado você tem. É extremamente meritocrática, ela não depende de fatores externos, ela depende exclusivamente de você, porque o mercado já vai entregar, o mercado está lá para ser pescado. Você só precisa ter competência para isso, para pegar a vara e saber pescar, colocar uma boa isca, né? Diferente de qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que o cara não tem que fazer faculdade, eu fiz a minha faculdade. Não estou dizendo que o cara não tem que comprar um curso para melhorar a sua gestão de tempo, para melhorar, talvez dentro do marketing digital. Não estou dizendo nada disso. Eu acho que é super válido. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou orgulhoso de fazer parte do movimento mais transformador que a internet tem hoje, que ela é um fim em si mesmo. A HomeBet é um fim em si mesmo, ela não depende de fatores externos para trazer resultado. Ela só depende da pessoa querer produzir resultado, né? Isso que é bacana. E aí, dentro desse ciclo, eu queria te perguntar se você recomendaria a HomeBet para alguém. Eu recomendo diariamente, praticamente, porque eu tenho um amigo que diariamente ele me manda mensagem falando, cara, isso aqui tá mudando minha vida. E eu tenho outros amigos que eu vejo todos os dias no trabalho e falo, cara, olha só, é possível, faz isso aqui, faz assim, faz assim. Então, assim, é algo que eu recomendo diariamente para as pessoas, porque se mudou a minha vida e mudou a vida do Léo, então mostra que é possível. Mudou a minha vida, mostra que é possível, porque não vai mudar a sua. Verdade. Cara, muito bacana esse bate-papo. Queria mais uma vez te agradecer aqui, Luiz Fernando, por ter trocado essa ideia. E eu tenho certeza que a tua história, irmão, teu jeito, a tua forma de falar, vai inspirar muitas pessoas a tomarem uma decisão. Eu tenho certeza que através desse podcast nós vamos encontrar alguém que queira de fato ser transformado. Eu espero que a gente encontre e que as nossas vozes possam falar fortemente ao coração dessas pessoas para que elas possam se permitir ser transformadas através da metodologia HomeBet, permitir ao ponto de ser transformadas da forma que nós fomos transformados, que a gente vive e respira esse negócio e sabe que isso pode transformar a vida de outras pessoas. Então eu queria te agradecer por ser essa voz, por ser esse braço da HomeBet que está ali ajudando a alcançar mais e mais pessoas. Isso é muito bacana. Então a minha gratidão à sua vida, pelo seu tempo de vir aqui contar a tua história. Espero que você tenha gostado e curtido esses momentos aqui, né? E deixa um abraço pra galera aí. Eu que agradeço, foi um ótimo tempo aqui. Foi ótimo ver de perto como que funciona aqui no escritório e entender o que está acontecendo por aqui para você ser cada dia mais motivado, que estar aqui perto te motiva demais. Então, assim, é surreal. Para quem não faz parte ainda, olha, dá uma olhada no Instagram do Wellington, dá uma olhada no método, que vai te impactar da mesma forma que me impactou e vai te impactar da mesma forma que está impactando as pessoas que estão ao meu redor. Porque além de você se impactar e você mudar de vida, você muda a vida das pessoas ao seu redor. Isso é surreal. Show de bola. Fernando, obrigado, meu irmão. E para você que tá aí, esse aí foi mais um episódio das Histórias Vencedoras e hoje com o Luiz Fernando. Lembrando que esse episódio ele é patrocinado pela Firebet.bet, o Pix mais rápido do Brasil e a casa que joga junto com você. Então até a próxima Histórias Vencedoras. Já deixa a sua curtida aí, já se inscreva no nosso canal e até a próxima, tá bom? Isso aqui é a HomeBet, a casa dos vencedores. Vem com a gente.